E aí, pessoal do Debate Bola Futsal, tudo tranquilo? Queria fazer uma pergunta aos torcedores colorados. Vocês lembram do Fabrício, lateral esquerdo? Aquele mesmo que xingou a torcida, fez gestos obscenos e jogou a camisa do Internacional no chão? Vocês têm ideia do que aconteceu com ele? Eu já vou contar para vocês. Mas antes, queria pedir a vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam lá, ativem o sininho de notificação e deixem muito like, que é para ajudar o canal a crescer e trazer vídeos como esses para vocês. E agora, vamos para o vídeo? Fabrício dos Santos Silva, ou somente Fabrício, lateral esquerdo, teve destaque em muitos clubes aqui do Brasil, mas certamente o seu maior destaque foi pela forma com que ele atuava, pelos diversos cartões amarelos e vermelhos que tomava e principalmente pelo seu temperamento forte e descontrole emocional, que é a principal causa de sua saída do Internacional, motivo deste vídeo para vocês. Ele começou a sua carreira jogando no meio de campo, mas isso ainda na base. Como profissional, ele começou a atuar pela lateral esquerda e a aparecer mais para o cenário do futebol brasileiro em clubes de São Paulo como Corinthians B, Ituano, Santo André e Rio Branco. Mas o seu maior desempenho e que despertou o interesse de vários outros clubes foi quando ele foi o principal jogador em destaque na Série A2 do Campeonato Paulista, jogando pelo Monte Azul em 2009, quando o jogador tinha apenas 22 anos. Nesse ano, o jogador chegou a marcar 15 gols, sem contar que era firme na marcação e com atuações sempre acima da média. Esse destaque e essa média de boas atuações fez com que a Portuguesa tivesse interesse nesse jogador para trazer para ainda esse ano atuar pela equipe da Portuguesa. Já na Portuguesa, o jogador foi titular absoluto de 2009 a 2011, marcando ainda 2 gols pelo Paulistão, pela equipe da Portuguesa. Com todo esse destaque, com certeza iam pintar vários clubes querendo a contratação desse jogador, e um deles, o Internacional. Em 2011, com todo esse destaque, o Internacional vai atrás e consegue trazer esse jogador por empréstimo até o final do mesmo ano, 2011. Ele vem para ser uma opção para a lateral esquerda, já que o titular era o Kleber da seleção, do Santos, do Corinthians, que fez história também no Internacional. O jogador pouco jogou durante esse ano, mas o jogador não atuava, era pelo fato de que o Kleber pouco se machucava, tinha muita técnica, muita habilidade, ou seja, por méritos o Kleber era o titular, certo? Porém, toda vez que entrou, deu conta do recado e, com isso, ao término do seu empréstimo, o Internacional exerceu o direito de compra do atleta e assim ficou com o atleta em definitivo. Porém, em 2012, Fabrício joga muito mais, pois Kleber era poupado dos jogos do Campeonato Gaúcho porque tinha que jogar a Libertadores, que acontecia em paralelo com o estadual. No estadual, Fabrício marcou 3 gols e se sagrou campeão gaúcho. Nesse mesmo ano, infelizmente, começam as várias lesões de Kleber, já um pouco pela idade e outro pouco também pela quantidade de jogos e a pegada mais forte da Libertadores. Com isso, Fabrício jogou 28 partidas do Campeonato Brasileiro, ou seja, a maior parte das partidas. E nessas 28 partidas, a maioria como titular, como eu falei, ele ainda acabou fazendo 1 gol no Campeonato Brasileiro. Em 2013, ele assume em definitivo a titularidade da lateral esquerda e assim consegue muito mais jogos na temporada. Com mais jogos na temporada, o jogador também começa a ter um desempenho mais faltoso, cometendo muitas faltas bobas, tendo muitos amarelos e cartões vermelhos também. O sinal de alerta começava a ser ligado. Em 2014, Fabrício inicia super bem o ano, fazendo 4 gols nos primeiros 3 jogos, atuando em 34 partidas das 38, ou seja, ficando apenas fora de 4 partidas do Campeonato Brasileiro e também marcando 3 gols no Campeonato Brasileiro. Seu temperamento forte e emocional fraco começa a ser diagnosticado em uma partida contra o Palmeiras, onde o jogador revida uma agressão mesmo com a expulsão, o jogador continua a tirar satisfação com Bruno César e isso desencadeou uma confusão generalizada. E mesmo após o término da partida, o jogador ainda tentou invadir o vestiário palmeirense atrás do jogador. Isso mostra
totalmente o seu descontrole emocional. O árbitro relatou isso na súmula e o jogador ainda pegou 2 jogos de suspensão. Em 2015, em um jogo contra o Aimoré, Fabrício marca o primeiro gol da vitória do Internacional, porém ali começa a ser diagnosticado essa briga psicológica entre o atleta e a torcida do Internacional, pois em vários momentos onde o atleta errava, a torcida começava a vaiar o atleta. No dia seguinte à partida, Fabrício deu uma entrevista e falou sobre o caso. Desde que cheguei no Inter sou criticado e xingado, por todos. Procuro fazer minha parte. Todos os treinadores sempre me colocam para jogar. Vou procurar fazer o que eles pedem. Se eu errar 10, 15 bolas, sei quando erro. Mas quando erro um passe, parece que errei 200. No dia 1º de abril, em partida contra o Ipiranga de Erechim, no Beira-Rio, acontece a cena lamentável e que fica marcada na história tanto do atleta quanto do clube. O jogo acabou 1-0 para o Inter, mas em determinado momento da partida, Fabrício tinha a bola dominada e tinha todas as possibilidades de passe. Porém, parte da torcida do Internacional vaiava ele cada vez que ele tocava na bola, e isso psicologicamente abalou o jogador, que deixou a partida de lado, largou a bola de lado e começou a ir em direção à torcida e fazer gestos obscenos e xingamentos também para a torcida, o que fez com que o juiz, no mesmo momento, o expulsasse de campo. Na súmula, o árbitro disse que foi conduta antidesportiva e incitação à violência, pois qualquer torcedor um pouco mais exaltado poderia invadir o campo e assim desencadear uma coisa muito pior. É aí que Fabrício comete o maior erro da sua carreira, que ele mesmo disse. Pegou a camisa do Internacional, tira, e mesmo o zagueiro Juan e o meio-atacante Jorge Henrique tentando impedir que ele fizesse, ele atira a camisa do Internacional no chão. O atacante Nilmar ainda pega a camisa e tenta devolver para o atleta, mas ele não segura e continua a sair de campo, xingando os torcedores e fazendo gestos obscenos. O jogador foi suspenso pelo clube e 5 dias depois o ex-presidente Vitório Pífero disse que não tinha condições nem clima para o atleta continuar jogando ou continuar atuando pelo clube. Então a direção do Internacional pede para atleta e empresário procurarem um novo clube. E logo depois o Cruzeiro sente interesse e leva por empréstimo o jogador até a Raposa. Já mais calmo e em um novo clube, Fabrício pede desculpas ao clube, direção, ex-companheiros, comissão técnica e principalmente aos torcedores do Inter. Em 2016, o Cruzeiro fica em definitivo com Fabrício, porém, logo depois o empresta até o final de dezembro de 2017 ao Palmeiras. Mas, no início de 2017, a pedido de Mano Menezes, Fabrício retorna ao Cruzeiro. Em agosto de 2017, Fabrício é emprestado ao Atlético Paranaense, onde vira titular absoluto da posição. Em março de 2018, Fabrício é contratado pelo Vasco, mas por lá não teve uma boa passagem e ficou sem ser relacionado para os jogos por um bom tempo. E, logo depois, o Vasco não quis renovar seu contrato. Em 2019, Vitória acerta com Fabrício até o fim da Série B, porém, 2 meses depois, rescinde o contrato do atleta. Em 2020, ele integra o grupo de jogadores do Água Santa. Em 2021, ele retorna ao clube que o lançou à vitrine do futebol, a Portuguesa. Porém, em maio, participa de uma festa em meio à pandemia. Com isso, a Portuguesa decide não renovar com o atleta. Hoje, Fabrício encontra-se sem clube, porém ainda não se aposentou. E sempre que lhe é perguntado sobre o assunto Beira-Rio, torcida, ele pede desculpas, pois fala que foi a pior coisa que ele fez na sua carreira. E aí, gostou do vídeo? Espero que sim. Se gostou, já deixa like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação e até mais!